tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC. É uma palavra que você falou, você repetiu algumas vezes, que eu acho que tem muito a ver com algumas coisas que a gente falou aqui sobre carreira, que você falou, eu tive o privilégio. Sim. E é interessante porque a gente tem uma situação agora brasileira, né, que cada vez estamos formando menos engenheiros, as engenharias estão escasseando. E a necessidade de engenheiros cresce exponencialmente. E a gente não consegue conectar esse ciclo, né? Como que você acha, e talvez já conectando um pouco com o que você desenvolve hoje nesse trabalho de divulgação científica, a gente pode começar a dissolver um pouco essas barreiras, esses pilares que estão atrapalhando, por exemplo, que a pessoa que não teve o seu privilégio, o meu privilégio de poder estar numa situação de conseguir encontrar a tecnologia como um horizonte para o seu desenvolvimento pessoal e profissional e efetivamente entrar nessa carreira, né? O que você acha que é um plano que a gente poderia fazer e que dimensões isso pode ter de necessidade pensando Brasil mesmo, assim? Sim, nossa, difícil, né? É ousado querer responder essa pergunta, mas assim, né, pensando nos elementos, nas referências que eu tenho, eu vejo que, claro, o acesso à informação, ele é uma barreira, ele é importante, mas eu acho que os caminhos, eles vão mais por isso de você ter estímulos, né? Sim. Ser apresentado a recursos, a referências, mesmo que você não saiba que isso é um engenheiro, que isso é um cientista, que isso é um pesquisador, você tem habilidades que, enfim, você às vezes tem alguns talentos mesmo, mas acho que todas essas coisas são muito passíveis de se aprender. Então, eu acho que, assim, pelo menos da minha carreira olhando, a minha trajetória educacional ela foi fundamental para as escolhas que eu fiz. Então, desde a educação infantil, eu tive estímulos, e até na minha casa, né, mais um privilégio aí, eu sou de uma família de professores e professoras. Sim. Então, eu tive realmente muitos estímulos com livros, com jogos. As pessoas gostam muito de falar, como é que eu ensino programação para crianças? Talvez não seja, né, você não precisa se preocupar em colocar o computador na frente dela quando ela está ali com 2, 3 anos. Mas os estímulos, né, do raciocínio lógico, de você brincar com blocos, com jogos, todos esses elementos, eles são necessários para que a gente tenha esse desenvolvimento cognitivo para chegar lá na frente um dia e falar, eu sou um engenheiro. Porque o que o engenheiro faz? Ele resolve problemas. Sim. Ele, com base nos recursos que tem, nos fundamentos que tem, enfim, matemáticos e estatísticos, ele vai construir soluções para resolver um problema com uma certa mágica, com uma certa segurança. Todos os engenheiros vão passar em algum momento a olhar as coisas dessa maneira. Isso tem a ver até com isso que você falou, acesso à cultura, né? Porque a cultura desenvolve vetores que são para além da prática. Eu vejo isso muito quando a galera fala comigo e eu desenvolvo jogos, né? Não, nós temos que fazer um jogo educacional. Eu digo, já está errado, porque jogo tem que ser divertido e tem que descobrir o que a pessoa vai aprender a partir da diversão que ela faz. Então, isso que você falou, eu acho muito definitivo, assim, na visão que a gente tem de cultura, que se a pessoa não tiver a capacidade de estabelecer sinapses, né? Não adianta eu dizer, fulano não gosta de matemática, mas caramba, ele não teve estímulo cultural para chegar na conta e pensar, nossa, isso me resolve um problema, isso é mágico, né? Exatamente, assim, acho que você resumiu super bem, porque é uma questão de repertório e é um repertório que a gente vai construindo, né, ao longo da vida, ali, em todas as camadas. Então, essa criança, ela precisa ali ter algum estímulo para querer somar as coisas, seja porque ela está fazendo uma brincadeira ali de usar os bonequinhos dela para fazer uma partida de futebol e ela entende que precisa ter 5 jogadores de um lado e 5 do outro, 5 é igual a 5, então tem que ter esse equilíbrio. A gente vai lidando com os números, né? A gente vai descobrindo os números, por exemplo, no nosso dia a dia, pela necessidade que a gente tem. Agora eu quero trocar uma coisa com meu coleguinha. Ele me deu 2 e eu tenho que dar 2 de volta. Será que eu dou 1? Será que eu dou 3? Essa noção, que ela é muito básica, eu, inclusive tenho um irmãozinho pequeno e estou vendo ele aprender essas coisas, é muito ali na brincadeira e no lúdico. Por muito tempo a gente desenvolve repertório, né? Como você está falando do jogo. Tem que ser divertido. Sim. E a gente aprende coisas com a diversão. Na verdade, quando a gente mais aprende em geral é quando a gente está tranquilo, está relaxado, está se divertindo. Então, a palavra que você usou é fundamental, né? Acho que em termos de país, que é cultura. A gente
tem muita dificuldade, eu acho, no Brasil para lidar com cultura. E acho, claro, por uma questão de dificuldade, enfim, econômica e questão de sobrevivência, a gente acaba querendo sempre ali, né? Precisa enxugar um gelo e resolver os problemas mais imediatos, mas essa não é a solução ideal, né? A gente realmente precisa olhar de uma forma mais geral, porque nós somos seres humanos, Sim. né? Temos toda essa complexidade, então a gente não vai resolver só pensando, o meu objetivo é ter 5 engenheiros, então eu tenho que ensinar matemática, física, química. Não é assim que vai funcionar. Não é precisa esse o ser mais estruturante do que Isso. necessariamente resolver o problema anedótico, ali, a situação Perfeito. específica. E essa né? visão utilitária que a gente tem do ser humano tem que servir para isso, tem que ser produtivo. Eu acho que isso que está dificultando o nosso caminho. Né? E eu vejo essas práticas, e a gente falou aqui no podcast com outro convidado exatamente que, por exemplo, no Porto Digital, lá no Recife, as vagas mais disputadas são para o ensino médio técnico, principalmente porque a galera vê o ensino médio técnico como um acesso direto a um emprego e a uma possibilidade de futuro. É meio que eu estou sempre pensando no café para pagar a janta. Né? E nunca pensando o seguinte, amanhã, né? Como que eu faço amanhã? Porque depende disso que você falou super bem, né? A construção da cultura, a partir da cultura, igualdade de oportunidades econômica também, que não adianta a gente também... o Brasil, infelizmente, ainda tem problemas anteriores a isso, que é se a pessoa não tem como se alimentar, ela está em segurança alimentar, não adianta eu querer também incutir em ela uma ideia de cultura, de lógica. Então, é todo um ciclo que é muito complexo num país continental como esse.